Olá, galerinha do oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando aí, se protegendo, estudando, acompanhando todas as atividades de geografia. Então, vejam só, sou a professora Isana, né? Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, vamos lá para mais uma aula de geografia. Vamos que vamos. Então, antes de iniciar minha aula, tenho uma mensagem para vocês, né? Eu gosto sempre de colocar uma mensagem para a gente refletir um pouquinho aqui. Então, aos que se queixam do vento, o que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. Então, vejam só, nós estamos vivendo os dias difíceis, né? Vocês não estão na escola, vocês estão ficando em casa, acompanhando as aulas pelo YouTube, pelos vídeos, fazendo as atividades. Então, vocês devem ser pessoas que corram atrás, certo? Não fiquem se queixando, porque não estou com aula presencial, porque vai mudar. Então, não se queixem, não fiquem esperando que as coisas mudem. Faça a sua parte, né? Acompanhe todas as aulas direitinho, certo? Vão ajustando, porque o sucesso é de vocês, certo? E se você não fizer, você vai ter complicações no futuro. Então, acompanhe tudo certinho, as aulas, faça as atividades e mande para os seus professores, tudo certinho, certo? Vamos lá? Então, hora de estudar. A hora de estudar é o quê? Pegar o livro, pegar o caderno, pegar o lápis, pegar a caneta, para acompanhar tudo certinho. Lembrando que a hora de estudar não é ficar na cama assistindo o vídeo. Hora de estudar é ficar ali, pode ser na cozinha, na sala, colocar seus livros, seu material em um ambiente bom, que dê para você copiar, que dê para você ir acompanhando certinho, fazer suas atividades. Não fique na cama, porque a cama só chama o quê? Sono. Não é assim? Então, não vai ter aprendizado, ok? Vamos lá? E hoje é revisão. A nossa aula de hoje é revisão. Então, nós vamos revisar da página 25 até a página 30, certo? Então, a aula passada foi sobre os aspectos demográficos. Vamos falar sobre o quê? População. Então, vamos dar um geral de população, né, de um determinado local, de uma região, de um país ou do mundo. Então, a população, ela apresenta, né, como as principais características, o quê? A diversidade, a distribuição, que é desigual em toda a superfície do planeta Terra. Então, nós observamos o que aqui? O planisfério. O planisfério mostra a densidade da população. E o que é essa densidade da população, professora? Então, densidade da população é a quantidade de habitantes que nós temos a cada quilômetro quadrado. Então, vocês observam aí no planisfério, né, e no livro de vocês, para ficar mais fácil, observam que a concentração populacional dos países está bem, na verdade, perto do litoral, nas proximidades do litoral, certo? E vocês observam que em alguns países a densidade populacional é bem reduzida, certo? É bem pequena. E tem alguns países, como, por exemplo, aí no continente asiático, China e Índia, que são os países mais populosos do mundo, onde a densidade populacional é muito grande, ok? Introduzindo, relembrando. E aqui nós temos esse crescimento, certo? E a distribuição da população em alguns países do mundo. Então, nós temos, né, aí no começo do século XIX, o número de habitantes do planeta Terra atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. Com a melhora do padrão de vida, as inovações na medicina, na saúde pública, urbanização, a população mundial aumentou consideravelmente, atingindo 2 bilhões no final de 1920. Então, observem aí, né? Só aqui na tabela nós temos países mais populosos em milhões de habitantes no mundo todo. Como eu já falei, China, primeiro lugar, Índia, segundo lugar, e nós temos terceiro lugar, Estados Unidos, quarto lugar, Indonésia, quinto lugar, Brasil, e assim sucessivamente. Então, o que que faz, né, com que nós tenhamos essa grande quantidade populacional? Por que vem aumentando? Né? E aí nós observamos o quê? Essas melhorias, principalmente na medicina, saúde pública. Antigamente as pessoas morriam muito. No tempo da minha avó, então as crianças nasciam e morreu, o que foi? Não, foi o vento, não tinha justificativa, dava um chá, que o chá não resolvia, e aí servia para outra coisa, e aí a criança
morria. E hoje, com o avanço da medicina, todas essas inovações, o acesso à saúde pública, né, fez com que, né, reduzisse bastante esse índice de mortalidade. E aí, reduzindo o índice de mortalidade, melhorou bastante a qualidade de vida da população. E aí as pessoas, né, conseguem sobreviver mais, e aí vão sempre tendo mais filhos, e a taxa de crescimento vai aumentando. Existe uma previsão, né, para essa taxa de crescimento ela se estabilizar, né, no mundo todo. Em alguns países aí, principalmente na Europa, essa taxa, né, de crescimento ela vem já estabilizando, porque quanto mais o padrão de vida é alto naquela família, menos é a quantidade de filhos que aquela família tem. Preste atenção, tem um acesso aí, tem menos filhos, certo? Então, observamos que essa questão do acesso da educação faz com que, né, as pessoas tenham redução da quantidade de filhos. Então, vamos lá ver aqui um mapa que tem planisfério, população de estados e território. Então, nós temos aqui um planisfério de 2013. E aí, observem os círculos, esses círculos lilás são os locais, são os países, certo? Que tem a maior quantidade populacional no mundo todo. Então, como eu falei para vocês, aí na região do continente asiático, né? Observem os círculos bem grandes, então a quantidade populacional é bem maior do que os outros países no mundo todo. Aqui é só para vocês lembrarem e identificarem. Concentração da população nas cidades. Então, antigamente, a população se concentrava bastante nas zonas urbanas, nas zonas rurais, que é no campo. Né? Então, com a modernização, com a revolução industrial, com a grande quantidade de equipamentos, de máquinas agrícolas, né, no campo, fez com que essa população saísse do campo para a cidade. Então, aumentando bastante o número de população nas cidades. E aí vocês observam, fazendo essa comparação, 1970 a 2014, né, nós temos uma evolução, um aumento muito grande de população nas cidades, a concentração populacional nas cidades. Ainda assim, temos algumas regiões que têm grande quantidade de população rural, sim, ainda tem, certo? Mas que vem crescendo bastante essas aglomerações nas cidades. Então, esse crescimento, por um lado, é bom, mas, por outro lado, é ruim, porque nem todas as cidades conseguem suprir a necessidade dessa população, certo? Então, por exemplo, uma pessoa vende uma propriedade no campo e vai para a cidade. A maioria das vezes não consegue comprar, né, uma residência num bairro mais centralizado, e aí vai para bairros mais inferiores, por causa da questão de condições, não tem o dinheiro, né, para comprar, e aí nas grandes cidades vai para as favelas, né, sobreviver, tentar sobrevivência, e aí, né, as favelas são lugares, né, que não tem muita estrutura, né, sem infraestrutura, sem planejamento, e que as pessoas acabam, né, correndo risco de vida, porque pode acontecer um deslizamento de terra, pode acontecer um acidente natural e, né, as pessoas. E aqui nós temos a sociedade urbano-industrial e a produção agropecuária. Então, vejam só, atualmente, embora haja o predomínio da população urbana no mundo, a população rural ocupa um lugar de destaque. Os recursos produzidos no campo, isto é, alimentos, matérias-primas, são imprescindíveis para as atividades industriais e o abastecimento daqueles que vivem nas cidades. Então, a cidade, né, o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo, só recapitulando. Para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbana industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna, cuja produção em larga escala é pautada de mecanização agrícola na produção monocultora, na concentração de terras e no uso de intensivos fertilizantes, agrotóxicos e outros produtos químicos. Então, a agricultura, juntamente com a tecnologia, né, teve toda essa questão do uso, né, dos produtos da mecanização, facilitando muito, muito mais, né, a produção, aumentando aí, né, a produção e aumentando os lucros, né, consequentemente.
Então, esse modelo de agricultura, né, industrial, utilizando muita máquina, muitos insumos, muitos fertilizantes, acaba aumentando as desigualdades, porque nem todo agricultor ele consegue ter acesso, né, a esse produto, né, a essas máquinas, então acaba tendo aí essa desigualdade. Vamos para a próxima. Deixa eu colocar aqui, deixa eu passar aqui. Pronto, pirâmides etárias. Então, pirâmide etária, o que é uma pirâmide etária, né? Então, é um gráfico, né, que é feito todo um estudo para visualizar a diferença da estrutura etária por gênero de certa população em determinado momento. Então, é um gráfico que vai mostrar a população jovem, a população adulta, a população idosa, o índice de natalidade, a questão da expectativa de vida, se é alta, se é baixa. Então, análise dessa questão da fecundidade, certo? Da qualidade de vida da população. Então, no gráfico, nós temos os masculinos, nós temos o feminino, certo? Os gêneros masculino e feminino. E aí nós temos, no eixo vertical, a questão das idades. Olha, observe aqui. Do lado direito são as mulheres, do lado esquerdo os homens. No eixo vertical nós temos, né, a questão das idades. E aí no eixo horizontal a questão das porcentagens, né, quantidade aí populacional. Então vejam só recapitulando. A comparação de uma pirâmide etária num país subdesenvolvido e de uma pirâmide etária num país rico. Aí um exemplo de México e de México subdesenvolvido e Estados Unidos, né, como um país desenvolvido, um país rico. E aí lembra do que eu expliquei na aula passada? Qual é a identificação? Como é que fica mais fácil para vocês conseguirem identificar se ela é uma pirâmide de um país pobre ou uma pirâmide de um país rico? É só observar as duas partes, a base e o topo da pirâmide. A base, olha a base do México, ela é bem larga, né? Bem larga. A base dos Estados Unidos, ela é mais estreita. Então, significa o quê? Que no México nascem muitas pessoas, a quantidade populacional é maior, e nos Estados Unidos, a quantidade populacional é menor. Lembra do exemplo? Uma casa com 10 filhos é diferente de uma casa com 2 filhos. Então, um país com ter uma quantidade populacional maior, o governo vai sofrer, não vai ter condições de suprir a necessidade de todos. E uma casa com 2 filhos, né? Então, a qualidade de vida é melhor. Então, um país que tem uma quantidade populacional menor, a qualidade de vida é melhor, porque vai conseguir ter acesso, né, ao emprego, à educação, à moradia. Então, a qualidade de vida vai ser melhor. Então, lembre de que base larga, país pobre, país subdesenvolvido. E o topo também, vocês observam aí a idade, a chamada idade idosa. Chegam a pouca porcentagem da população num país subdesenvolvido chega à idade idosa. Já num país rico, uma grande quantidade populacional chega à idade idosa, a melhor idade chamada, né? Certo? Lembrem dessa parte. Então, aqui, né, nós temos a pirâmide etária do Haiti, nós temos da Colômbia, nós temos da Nova Zelândia e do Japão. Nós temos pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos, né, dos países desenvolvidos e dos países emergentes. Aí observe o Haiti, uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, né? E vocês observam uma base larga, né? O topo estreito, como eu falei. O Japão, um país rico, né? Onde tem a quantidade populacional, a base estreita e o topo largo. Então, essa é a diferença, bem fácil, né? Então, nós temos aqui a atividade, certo? Então, como é que deve ser feita a atividade? Vocês vão copiar no caderno de vocês. Coloque o nome de vocês no caderno, copia no caderno, certo? A atividade, e aí depois vocês mandam a foto para o seu professor. Não esqueça, então nós vamos lá na página 47, vamos lá, todo mundo abrindo aí na página 47. Vou ler agora com vocês, certo? E aí vocês já sabem que aí na terceira questão.
Segundo estimativas da ONU, em 2003 a população mundial era de 7,2 bilhões de pessoas e em 2050 chegará a 9,6 bilhões. Na África, onde hoje vive 1 bilhão de pessoas, estima-se que em 2100 a população atinja 4,2 bilhões. Para a Europa, há expectativa de decréscimo de 14% da população. No Brasil, haverá queda de crescimento populacional em virtude da baixa média de filhos por mulher. Sobre o tema, identifique a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Conhecer as tendências demográficas dos países é importante para a. Elaborar políticas públicas que assegurem a boa qualidade de vida da população. Então, a pirâmide etária, como vocês sabem, é um gráfico, né, que analisa todas essas questões de qualidade de vida, de expectativa de vida, de quantidade populacional, né? E aí, a partir desse gráfico, os governantes eles vão identificar os problemas, eles vão tentar solucionar. Letra B, planejar obras de infraestrutura para lidar com o crescimento da população. Letra C, planejar o uso sustentável de recursos naturais. Letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, lembra o que eu falei? Então, é feito o gráfico, a análise, o estudo, né? Coloca ali para expor para a população, mas a partir daquele gráfico ele vai observar o que é que a população está necessitando, né? E aí, para começar a investir em infraestrutura, investir em técnicas sustentáveis, investir em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. Um país, quando ele é subdesenvolvido, né, a quantidade de investimento vai ter que ser maior por causa da questão populacional, né, e aí, às vezes, não conseguem, mas os governantes, eles tentam, né, investir nesse setor. Então, a alternativa correta seria o quê? Seria o quê? Letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas, né? Porque, como eu falei, a partir do gráfico, ele vai observar o que é que necessita melhorar. Nós temos a quarta questão. Leia os trechos do texto a seguir. No Níger, as mulheres têm, em média, 7,6 filhos cada. Eita, quantos filhos! Não é à toa que é possível ver crianças por toda parte em qualquer vilarejo que se visite. E as próprias crianças têm filhos. Mais da metade das mulheres se casam antes de completar 15 anos de idade. À medida que as economias crescem, tanto os países quanto suas populações se enriquecem e as taxas de natalidade se reduzem gradativamente. Mas o Níger é um dos países mais pobres do mundo. No Níger, nós temos uma característica nacional ser pró-reprodução. Ter filhos é considerado tradicionalmente sinal de riqueza e poder. Explica por causa da questão da tradição, certo? A taxa acelerada de natalidade provoca graves problemas, tanto de curto quanto de longo prazo. A consequência imediata de uma taxa de natalidade tão alta é que é impossível alimentar, educar e cuidar de todas as crianças no curto prazo. No longo prazo, a própria sobrevivência do país é ameaçada, a não ser que usemos essa janela de oportunidade para aproveitar ao máximo esse dividendo jovem, afirma Átimo. Então, vocês observam que ela fala, né, o texto fala aí, o autor coloca que é grande a quantidade de nascimentos, né, a grande quantidade de natalidade. As mulheres, elas têm, em média, 7,6 filhos, então nós vamos, pensando em uma pirâmide etária, a pirâmide etária vai ser bem larga, não é assim? Bem larga, pensando em pirâmide etária. E aí, vocês observam também que mais da metade das mulheres no Níger, elas casam antes de completar 15 anos. E aí ela vai só aumentando aí a taxa de natalidade.
Em outros países, ele fazia a comparação que em outros países as economias crescem, né? Enquanto a economia vai crescendo, como eu falei, as pessoas vão tendo acesso à educação, à questão do acesso ao emprego, dinheiro, gradativamente essa taxa de natalidade vai reduzir. Por quê? A mulher consegue um emprego, né? O emprego ela acaba não tendo tanto tempo para cuidar dos filhos, e ela começa a pensar em não ter mais aquela quantidade de filhos, né? Ela vai pensar o que não, eu só vou ter 2 filhos, porque meu tempo é escasso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de filho, e aí ela começa a ter outro pensamento. E aí, já no Níger, olha a questão de tradição, né? Essa tradição de ser pró-reprodução. Então, as mulheres têm a tradição de ter muitos filhos. Mas essa quantidade de filhos acaba tendo, né? Acaba gerando vários problemas, porque não só é curto prazo, mas também é a longo prazo, né? Olha, tem que ter muito dinheiro para alimentar, para educar, para cuidar das crianças. Então, a sobrevivência fica um pouco, né, ameaçada. Então, letra A. De acordo com o texto, como deve ser a pirâmide etária do Níger? Já dei uma dica. Né? Letra B. Porque uma grande população jovem pode ser considerada um problema? E aí, vamos lá? Agora vamos responder. Letra A. Né? Então, letra A. A resposta é: ela vai ter uma base larga, pois a taxa de fecundidade do país é alta, o topo vai ser estreito, consequentemente, né? Pois um país com baixo índice socioeconômicos, portanto, a expectativa de vida não deve ser elevada e a qualidade de vida da população deve ser baixa, certo? Então, pensando em pirâmide etária, ela vai ter uma base larga, o topo vai ser estreito, porque a qualidade de vida da população vai ser baixa, e aí, né, a sobrevivência vai ser um pouco complexa. E a letra B, porque uma grande parte da população jovem pode ser considerada um problema, porque no curto prazo o país não vai conseguir oferecer a tantos jovens educação e saúde de qualidade. Então, o país ele não vai ter condições de suprir, como eu falei, de suprir a necessidade de todos esses jovens. E aí, em 2 pontos que são principais, hoje, né, necessários, é educação e saúde, certo? E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Lembrando que vocês devem copiar, certo? As perguntas, só são 2 questões. Copia a pergunta, coloca a resposta, copia a resposta, copia a pergunta, copia a resposta, coloca o nome de vocês, certo? E tira a foto e manda para o seu professor. Não esqueça, certo? Então, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.